Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Astro Geek aqui e sejam muito bem-vindos ao canal. Sente-se e sinta-se à vontade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Ir pro cinema se tornou um inferno? O cinema do Brasil está piorando? As pessoas que vão no cinema estão estragando a experiência do filme? Você vai descobrir isso comigo agora, nesse vídeo. Nossa, ai, gostei. Eu poderia ser apresentador como é que é aquele que passava? Globo Repórter. Hum? Ou então aquele lá do domingo. Olá, tudo bem? Eu não lembro o nome daquele programa, mas enfim. Gostei da introdução, tô impressionado. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos ver o vídeo desse carinha aqui, ó. Cinema do Brasil. Assistir um filme virou um inferno. Será que iremos concordar com ele? Eu sou meio chato. Galera, não sei vocês, mas há algum tempo, eu desisti de ir ao cinema. Pra mim, não compensa eu gastar, às vezes, né, R$ 100 pelo menos pra você ir num cinema, Eu nem sei mais quanto que tá, velho. Já deve estar, sei lá, uns 2 anos sem ir pro cinema. envolvendo estacionamento, ingresso, aí você compra ali uma água, uma pipoca, sem conto, né, pra ter uma experiência. Esse é o segredo de deixar o cinema mais barato. Eu ia quando eu tinha meia entrada. Não, mentira. Se você for no meio de semana, ele é mais barato. O meu horário de serviço complica um pouco as coisas. Mas eu nunca fui de comprar nada no cinema. Cinema você pode levar, não tem problema levar. Pelo menos aqui eu acho, né? Levar pipoca, essas coisas. Tanto de casa. Mas quando eu ia com meus amigos pro cinema, o cinema aqui fica no shopping. Então eles iam lá no supermercado, né? Porque tem um supermercado dentro do shopping, que tudo é mais barato do que o próprio cinema. Ia lá, comprava um pipocão, um gulão, alguma coisa assim, e iam pro cinema. Eu só comprava uma garrafinha de água. Só, porque às vezes eu sentia sede ali e tomava. Mas dia de cinema eu também até corto a comida, dependendo de quantas horas vão ser o filme, eu corto a comida, corto a água, mas eu não gasto esse dinheiro todo no cinema, é só água mesmo, fora do cinema. Desprezível com sala lotada, com pessoas que estão ali e não prestam atenção no filme, usam o celular, falam alto, usam o WhatsApp, relógio. Elas não conseguem ficar 2 horas de boca fechada. Vamos É, refletir um pouco sobre isso, porque isso diz muito sobre esse novo ser humano. Porque o cinema. porque é o seguinte, mano. Vamos lá, já vou começar falando uma coisa que vocês vão odiar. Mas enfim, eu assisti Vingadores Guerra Infinita, filmaço. Mas a galera não calava a boca, velho. Algumas cenas lá com diálogo foi complicado. O último filme que eu fui ver no cinema foi o do Homem-Aranha. Aparecia os Homem-Aranha assim, ó. Aí a galera começava a gritar. Tá certo que a galera que fez o filme sabia que isso ia acontecer. Então quando aparecia um Homem-Aranha, alguma coisa assim, os personagens calavam a boca e ficavam olhando um pro outro. Pra dar tempo da galera aplaudir. Não sei pra que eles aplaudem, né? Dentro do cinema. Mas dava tempo da galera aplaudir e gritar. Eu achava uma bosta, velho. Na moral. Nossa, é muito ruim. Eu precisava de silêncio. Pra mim, eu lembro que uma das piores experiências foi o Pantera Negra, primeiro filme que eu fui pro cinema ver, né? Eu com meus pais ali. Enfim, a sessão tava de boa. O filme tava de boa. Aí com 30 minutos entraram os moleques, se eu não me engano. Era o filme que era filme censura 12, entraram os moleques ali de 12 anos, aí. Aí os moleques não paravam de calar a boca, ficava conversando, fazendo gracinha. Olha lá, sua mãe, olha ali, ó. Olha lá, o fulano parece o tal. Aí ficava só, sabe, na gracinha. Aí uns moleque, aí uns caras mais velhos lá começaram a gritar com os moleques deram um jeito, mas de vez em quando eles voltavam a ficar gritando. Muito ruim, cara. Eu não aguento essa barulheira dentro do cinema. Vingadores Ultimato, pra mim, foi o limite, velho. Aí depois disso, eu aprendi a lição. Se você tiver um canal de filme, tipo assim, você vai perder um pouco do hype. Mas se a pessoa, se o seu público gosta de você, eles vão esperar a sua review. Mas eu, geralmente, quando é um filme grande assim, eu espero eu espero uma semana, às vezes 2 semanas, quando eu sei que o filme vai ficar muito tempo no cinema, eu espero uma semana e meia para ir ver o filme, que aí a sessão tá vazia. Quando eu fui ver o Homem-Aranha, o 3, o Tom Holland,
foi mais ou menos uma semana e meia depois. Então, assim, o filme não tinha ninguém gritando, tava todo mundo tranquilo. O que eu vi gritando foi na internet, né? Os vídeos ali. É o mesmo, né? O que que mudou então? Bem, mudou somos nós, né? A nossa experiência, esse novo estilo, esse novo tipo de ser humano que surgiu. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita. Galera, há um tempo já eu amo cinema, né? Também. Gosto muito de cinema. Já tenho catalogado aqui mais de 1.100. Cara, outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que os filmes não estão chamando minha atenção. Ó, filme que eu poderia assistir é Capitão América 4. Eu sei que o filme é uma bosta, mas eu queria ver ele no cinema pra saber. Thunderbolts, eu sei que o filme não é ruim, mas eu não tô afim de ir pro cinema ver ele. O último filme que me deu vontade de ir pro cinema e eu perdi, não é que eu perdi a oportunidade, eu sabia por que que eu não queria ir ver, era o Sonic 3. O Sonic 3 eu queria ver. Eu só não fui porque eu sabia que o jogo ia ser uma adaptação do Sonic Adventure 2. E o pessoal viu o filme, começou a fazer review e falou que realmente era uma adaptação boa. Aí eu não tinha jogado Sonic Adventure 2. Coisas da minha cabeça, eu sei. Eu já vi os dois filmes, eu não precisava jogar o jogo para ver o terceiro. Mas eu queria jogar o terceiro, e enfim, eu só jogo fim de semana. Demorou pra eu zerar. O Sonic Adventure 2 é horroroso, tá? O 1 e o 2 são muito ruins, precisa de remake, precisa de consertar os bugs ali. Quem fala que o jogo é bom é porque jogou na época, tá? Não é muito legal, o jogo é bem bugado, mas o 2 é melhor que o primeiro. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Na minha cabeça, pra eu ver o filme, eu tinha que dar um jeito de jogar o jogo. Aí, enfim, eu joguei o jogo e o filme já tinha saído de cartaz assim que eu zerei. Então, foi um pouco tarde mesmo. Filmes, eu acho, assistidos na minha vida. É um hobby que eu tenho de estudar cinema, assim, basicamente, né? Minimamente, quer dizer. Gosto de ver filmes de variados tipos, etc. De apreciar um filme, de discutir sobre o filme, de aprender sobre um filme. Pra mim, é uma das principais formas de consumir arte hoje é essa experiência. E o cinema, ele sempre foi uma experiência apoteótica, né? Eu lembro até hoje. Você se lembra qual foi o primeiro filme que você foi no cinema? Cara, Lembro, foi o Hulk. Foi o incrível Hulk. E eu lembro que o filme era pra maiores de 10 anos e eu tinha 9. Aí meu pai, não, ele tá comigo. Aí eu fui pro cinema de boa lá. Não, mas é que ele é criança. Quantos anos ele tem? Não, ele tá comigo. Ele, tudo bem, tudo bem. primeiro filme que eu vi no cinema foi Pokémon 2000. Eu lembro que eles davam cards ainda na Filmaço. entrada do cinema. Tipo, você comprava o ingresso, chegava na hora, eles davam cards, assim, de Pokémons. E eu fui com meu primo. A memória perfeita, assim, sabe? Dessa experiência de estar no cinema. E depois de um tempo, né, já na fase adulta, de um tempo pra cá, principalmente após rede social, celular, 3G, 5G, eu não consigo mais ir pro cinema. E eu consigo ver a data que isso aconteceu, que eu acho que foi com o filme dos Vingadores, cara. Quando começou essa onda, né? Eu acho que o primeiro filme, assim, de impacto, que surgiu essa nova fase de heróis, que eu acho que isso mudou a experiência no cinema, foi Vingadores. Que era um É. filme que as pessoas reagiam ao cinema, né? Eu acho que o cinema, ele sempre gerou reações nas pessoas. Mas assim, virou um estádio de futebol, né? Não, eu não tô lá pra ver estádio de futebol, velho. Mas antes você tinha aquele negócio de ficar calado, né? Cara, primeiro, é um espaço compartilhado. Ele não é público, né? Mas é um espaço compartilhado. Então, assim, fique, né? Antes de todos os filmes, tem a mensagem. Cara, fica quieto, não usa o celular, não é pra falar, não é pra conversar. Você tinha antigamente a figura do lanterninha. Em alguns cinemas essa pessoa existe ainda, mas na maioria dos casos, assim, os lanterninhas não fazem mais nada. Então hoje o cinema, que era essa experiência, Não, mas vai fazer o que também, velho? Se ele for fazer alguma coisa, 300 pessoas vão cair em cima dele. Não tem muito o que fazer. você chegava, ficava quieto ali, olhando pra tela e tal. Com o filme dos Vingadores, é aquele negócio, apareceu o personagem e tal, meu Deus, e a Uhum. galera aplaudia, Uhum. levantava. É. Isso começa com os Vingadores. E se a gente pegar o que aconteceu agora, não sei se vocês viram, né, o filme do Minecraft, e começou a viralizar no TikTok, né?
movimentos das... Cara, assim, o filme do Minecraft, tudo bem que a gente tá falando de um público mais infantil, às vezes adolescente, mas ele altera, né, o que é um cinema, porque viralizou uma trend no TikTok, as salas de cinema do Minecraft, cara, da galera pulando, gritando, tirando a camisa, as Não crianças dá. começam a gritar e pular. Não fiquei sabendo disso não, velho. Mas não dá, não dá. Cinema tá complicado mesmo. É por isso que eu falo, se você for pra um filme que vai lotar, vamos lá. Quanto mais baixa a faixa etária do filme, pior vai ser. Minecraft é livre. Então, vai estar cheio de criança gritando, cartarrento. Cara, foda é quando. Eu sei que vocês vão me criticar agora, mas foda é quando leva bebezinho pro cinema. É uma foda, porque ele. Tem algumas sessões que eu fui que o bebê ficou caladinho. Mas o som alto do cinema pode assustar o bebê. Então o bebê começa a chorar, velho. E aí, atrapalhando o filme, cara. Não, não faz isso. Eu sei que tem gente que quer ir ver o filme. Eu sei que tem influencers que vivem do YouTube, quer ver o filme pra fazer review e às vezes ele tem um filho. Esse pause que eu dei aqui não favoreceu esse cara, né? Mas enfim, aí ele quer ver o filme, só que aí a mulher dele, a sogra, a mãe, a avó, tá dormindo, tá ocupada, e aí ele tem que ir lá com o bebezinho. Mas assim, não, cara, por favor, você atrapalha o filme, não faz isso. Não faz. Pega celular, grava. Então, assim, o caos, né? Teve até uma. O Jake Black, né? Ele participa desse filme. Teve até uma sessão de cinema que ele foi lá e ele pessoalmente falando: galera, Jake Black. não é pra vocês é, fazerem nada, assistam o filme em silêncio e tal, pra ver se conseguia frear isso. Óbvio que não conseguiu. O Sério? que que eu vejo? Aí eu volto ao meu caso particular. Pago R$ 100, né? Estacionamento, ingresso, tal, pipoca. Tu vai lá, não assiste a sessão. Cara, eu não sei se é só comigo, tá? Poucos cinemas, principalmente em capital, né? Principalmente, eu consegui. E só em um cinema, na verdade, que é o Belas Artes em São Paulo, não sei se todo mundo conhece, que é um cinema muito nichado, né? Ele, cara, ele é especial. A galera entra lá nem come nada, sabe? É um cinema que às vezes você vai pra tomar um café, assistir um filme. É uma outra parada. Mas o cinema tradicional, que tá em shopping, né? Que é o que eu tenho acesso aqui no interior do meu estado, né? Também, a única opção que eu tenho aqui no interior aqui, interiorzinho sim, eu não sei de onde esse cara é, mas eu moro no interiorzinho aqui de Minas Gerais. Não, também não é interiorzinho também, né? É, mas é a única opção que a gente tem. Estacionamento de shopping tem um jeito de não burlar. Eu ia falar burlar, mas se eu falasse burlar, poderia pegar mal aí e achar que eu tô dando golpe. Mas eu estaciono ele fora do shopping, entendeu? E vou andando até o shopping, até o cinema, é uma longa viagem, mas é o jeito. E a questão da água também, né? Cara, é isso. Tu vai pro cinema, se a sessão estiver cheia, já era. O pessoal do meu lado é comendo, comendo, fazendo barulho, abrindo embalagem, pega celular, conversa no WhatsApp. É assim, não tem. Não, tipo assim, eu sou chato, mas eu entendo, eu entendo. Vamos lá. O som da embalagem. O som da embalagem, enquanto eu tô vendo um filme, não me incomoda. Não me incomoda, a não ser que a gente esteja assistindo um lugar silencioso, né? Que aí qualquer barulho provavelmente vai incomodar no filme. Mas o som da embalagem, ele incomoda quando você vai fazer prova. Tipo assim, que as pessoas levam a comida, tá com fome, alguma coisa assim, as pessoas levam a comida ali, a refeição, aí abre aquele pacotinho, aí começa a fazer barulho. Mas tirando isso, assim, não me incomoda tanto assim, não. Agora, con- conversa, gritaria, chute. Nossa, eu lembro do Vingadores Ultimato, o pessoal de trás gritando, pulando, chutando cadeira. Pô, aí a gente virando assim pra trás, ô mano, que isso, velho? Você tá chutando cadeira aí? Eu, não, foi mal. Bando de animal, velho. Bando de animal. Então você espera, ó. Eu tô enrolando, mas eu já vou dar a dica aqui de como superar isso. Primeiro de tudo, filme que você sabe que vai lotar, igual o Superman que vai sair, o Superman eu quero ver. Espera uma semana e meia. Então, quando todo mundo estiver falando do filme, eu não vou nem ter visto o filme ainda. Agora, se você quer um filme lotado que não dá ruim, eu não sei como foi Deadpool, porque Deadpool é filme de super-herói de comédia, mas pelo que eu vi, teve gritaria sim. Agora, dois filmes que eu vi.
Sessão lotada, velho. E não teve gritaria, foi o do Coringa. Sim, é um filme de super-herói. Mas é um filme de super-herói com um pouquinho de drama. Não é aquele filme de porradaria. A sessão tava lotada, velho. Lotada quando eu fui ver. Só que era um filme mais 18, de drama, um filme mais um pouquinho conceitual. É... Enfim, o filme, a sessão inteira ficou calada. O filme inteiro, velho. Só naquela cena ali, spoiler, você não viu, né? O Coringa pegando o cara. É um carinha que entra junto com um anãozinho lá no apartamento dele. Aí o cara começa a zoar o anãozinho. Aí o Coringa vai, pega a cabeça do cara e bate assim na parede. Aí teve um cara lá no cinema que começou a gritar ali, tipo assim, nossa, velho, caralho, não acredito. Aí todo mundo começou a rir. A cena séria, todo mundo começou a rir do cara, entendeu? E Mas enfim, foi só isso. Não teve barulho. Foi uma sessão tranquila. E quando eu fui ver Parasita, ali sim, Parasita, ó. Olha o que fez o filme. Eu acredito, né? O que fez o filme ficar um pouquinho mais silencioso. Ninguém falou nada o filme inteiro, não teve um pio. Filme de drama, filme de Oscar, filme mais sério, classificação alta também. Era 16 anos, não era 18, era 16. E outra coisa, filme coreano. O filme tem dublado. Só que a sessão que tinha pra gente assistir era legendado. Então, assim, um silêncio absoluto, mano. E também quando eu fui ver o. Lotado, mas foi silêncio. E quando eu fui ver o Sonic, por algum motivo, eu não sei se já tinha passado o hype. Acho que não, acho que ainda tava na época boa. Mas é porque tava começando a Biohazard, né? Se eu falar aqui, eu acho que despenca um pouco a visualização do vídeo. Mas ela tinha começado, Biohazard, né? Aí, tipo, fui só eu, meu amigo, um pai com a criança e uma outra pessoa ali. Só 5 pessoas na sessão. Então ficou bem silencioso. Pudor, não é que você, cara, pega o celular rapidinho ali. Ou seja, não há o respeito mais. Isso diz muito sobre o que é esse ser humano que nós estamos nos tornando. Eu falo muito sobre rede social aqui, né? Como que o uso da rede social está derretendo o nosso cérebro. Por quê? Porque hoje a gente é uma geração que não suporta o silêncio, você não suporta uma imersão profunda, você não suporta essa abdicação da dopamina. Porque o cinema é isso. E a leitura é isso, né? A É, literatura é abdicar desse prazer para você. Caramba, vou imergir aqui. Tchau celular, tchau notificação, vou ficar aqui só acompanhando o ritmo do filme. Essa geração, cara, que a gente tá criando, ela não aguenta mais isso. Ficar 2 horas, 2 horas e meia numa sessão de cinema. É inimaginável, né? Você ficar em silêncio. Você tem que estar o tempo todo checando notificação, conversando, falando. E aí você tira a figura do lanterninha, que sempre foi um rigor em alguns cinemas, né? eu não mexo com celular no cinema, velho. Não mexo. Todas as vezes que eu tô no cinema, eu não sou de colocar celular no silencioso. Eu só ponho ele em silencioso quando vai ter reunião da empresa ou eu tô no cinema. Tirando isso, aí quando vai fazer prova, né? Mas na verdade quando vai fazer prova eu desligo ele. Acho que você abriu a boca, você era expulso da sessão. Acabou, a gente tolera agora, a gente não liga mais. Então, cara, toda vez. E isso não é só no Brasil, tá? A gente fica achando que é no Brasil, mas não é. Porque quando saiu aquelas cenas, né, desses filmes de herói, essas cenas de surpresa, de revelação, de personagem, o YouTube me recomenda cena do mundo inteiro, cara. Não é só do Brasil, não. que eu quero ir no cinema. Aí eu quero muito ver um filme. Aí eu falo assim, cara, vamos lá, eu vou arriscar. Eu já vou com medo. Porque eu sei que a chance é 80% de chance de estragar minha noite. Mas aí eu vou. Aí acontece isso. Tem gente conversando aqui atrás de mim, do meu lado. Aí o cara pega o celular, conversa, levanta. Nem que fosse um casal se pegando, velho. Pelo menos você só vai escutar o som dos beijinhos e da chupada. Nada demais. Agora a gente conversando atrapalha mesmo. Vai lá, come McDonald's dentro do cinema. Ou seja, cara, pra mim, cara, honestamente, acabou o cinema. Porque eu não consigo mais ter prazer em uma sessão que as pessoas não respeitam, né? Um momento de silêncio. E eu acho que isso é sintomático. Como eu falei, não é um negócio aleatório, É no pessoal. mundo Isso é todo. sintomático. É uma geração hiperconectada.
E assistir um filme exige que você se desconecte, coloque seu celular em modo avião, desative as notificações. Preste atenção, respeite o espaço da outra pessoa, né? Então, para mim, é uma junção de fatores. É essa hiperconectividade, é uma geração de pessoas viciadas em notificações, não conseguem mais prestar atenção. Não consegue. Ela conversa, ela pega o celular, porque ficar 2 horas em silêncio, cara, é uma tortura. Não existe isso. Porque ela tá o tempo todo no Instagram falando e vendo É e sendo verdade. hiperestimulada com rios o dia inteiro. O movimento mecânico das pessoas o dia inteiro é isso aqui, ó. Ó. É isso aqui. E eu já fui uma pessoa assim do Instagram, velho. Hoje em dia eu consegui me libertar. Foi difícil, mas eu consegui. Só quando eu tô tipo à toa, não tem nada pra fazer, ou eu tô num lugar que eu não conheço ninguém, aí eu pego o celular, mas tirando isso eu fico numa boa. Aqui o dia inteiro, ó. Tá. Aí tu vai pra um cinema, no escuro, ficar 2 horas e meia assistindo um filme, não tem condição. Somado a isso, eu acredito que, enfim, não tem mais esse rigor nas salas de cinema, né? A gente viciado em tecnologia, viciado em notificação, em consumo rápido de conteúdo, né? Nesse pico de dopamina. E o outro ponto é, isso não é só no Brasil, cara, mas o Brasil, infelizmente, né? Eu não gosto de ser vira-lata, né? Como eu Cara, sempre defendo o Brasil, mas o brasileiro ele não tem noção de espaço. o brasileiro não tem noção de nada, velho. Velho, não. Você não tá errado e não precisa ter medo de falar do Brasil, não, velho. Infelizmente é assim mesmo, é o nosso povo. A gente é visto como um monte de babuíno, velho, lá do lado de fora, entendeu? O pessoal nem reconhece a gente como ser humano direito. Espaço público, eu não sei porquê. Ele não tem noção, né? Eu tava voltando de viagem esses dias. Cara, o cara no carro, ele simplesmente pegou uma garrafa de plástico, ele joga pela janela, assim, tipo, sabe? 2025, velho. O cara pega no meio da estrada e joga uma garrafa pra fora do carro. Não tem, não tem o processamento de, cara, isso aqui é um espaço coletivo. Que- O que vai acontecer com essa garrafa se eu jogar? Pô, só tem uma lixeira nas pracinhas, o pessoal chega e joga tudo no chão, velho. Sempre vou lá, jogo tudo no lixo. Se não tem um lixo, eu ponho no bolso. Espero chegar em casa e ponho. Ah, mas vai sujar a roupa. Mano, taca na máquina de lavar, velho. Aqui, né? Então, cara, é assim, é um ser humano que ele não consegue refletir que ele não pode jogar cigarro no chão. Ele fuma, joga a porra do. É um ser humano que olha os ídolos que tem aqui no Brasil. Olha o pessoal que tem aqui, que virou ídolo hoje em dia. Então, assim, tem o que, tem o que merece. Não vou tocar em outros assuntos, não, mas a gente tem o que merece. É isso mesmo que a gente merece. do cigarro no chão. Então, o brasileiro, eu não sei, cara, a gente não chegou nesse ponto ainda, sabe? De refletir coletivamente espaço público, de não destruir as coisas, de cuidar, de deixar as coisas limpas, de não sujar uma calçada, de lugar de lixo é no lixo. Se eu tô no espaço público, silêncio, tem outra pessoa prestando atenção, respeitar uma fila. O brasileiro tem isso também, né? Tem uma fila. Cara, toda fila você percebe que tem uma pessoa que ele, tipo assim, ele vai tentar achar um jeito de, tipo assim, cara, eu não vou. É inadmissível eu ficar na fila. É o primeiro pensamento dele. Então tá uma fila, tem, sei lá, 50 pessoas na fila. Ele não consegue processar automaticamente. Pô, tem 50 pessoas. Essa aqui é a fila, eu vou ali pro final da fila. Ele vai lá pra frente perguntar, tipo, isso aqui é uma fila mesmo? Essas pessoas estão aqui pra isso? Porque na cabeça dele, não, eu Não, quero. isso porque eles não pegam conhecido. Oh, enfim, é uma coisa que muitos de vocês não viveram, mas quando a barragem. Foram duas, né? Mas quando a barragem de minérios da Vale rompeu aqui, a gente foi atingido, né? Enfim, a gente ficou sem água. Não é que a gente ficou sem água, a gente ficou com água para tomar banho e tudo mais. Até hoje a gente não confia nessa água que a gente toma banho, que a gente usa para fazer café, para fazer as coisas. Porque tem muito minério, cara. Quando você vai limpar a caixa d'água, você vê que tá, tá zoado, velho. O nosso rio, que não era grandes coisas, né? Ele era amarelo, porque parecia que todo mundo só mijava nele, né? E era meio verde, fedia. Agora ele é vermelho, por causa de um monte de minério. Quando isso vai sair, a gente não sabe. Talvez daqui uns 50 anos.
Mas enfim, tinha. Eu sei que isso acontece em supermercado, mas eu tô usando o exemplo assim que nunca vai sair da minha cabeça, porque chegou a ser meio zoado, né? Uma parte da nossa vida. Que é, enfim, o pessoal vinha e distribuía água pra gente consumir, água pra consumo, né? Então, tipo assim, era uma fila que vocês não têm ideia, cara. É fila que cercava o quarteirão. Cercava o quarteirão, cara. É enorme. E aí só podia pegar uma água, ou então duas, depende da quantidade de água que tinha. Aí, tipo assim, a fila é enorme, ninguém aceitava. Eu ia falar que isso é coisa de bairro de pobre, mas eu acho que isso acontece com todo mundo, velho. Até o rico é meio sem cabeça. Por que que acontece? Apesar de que o rico, ele saía no supermercado e comprava água, ele não pegava fila. É verdade, ele não pegava fila. Tanto é que eu falei uma vez num ciclo ali que era um pouquinho mais endinheirado, que eu pegava fila pra água, eles olharam meio esquisito pra mim. Mas, enfim, é, a gente tava lá na fila e de repente aparecia uma pessoa, né? Aparecia uma pessoinha lá, e ela, olha, fulano de tal, você tá bem? Não, tô bem. Aí eles começavam a conversar. Aí você via que eles estavam lá na frentona conversando. Aí de repente, não, você é meu amigo, né? Não, tudo bem, pode pegar água na minha frente. Aí a pessoa ia e entrava na fila. E a fila nunca andava, por quê? Porque tava todo mundo entrando na fila ali. Não tô falando questão de bairro pobre, eu não tô falando que pobre é assim, porque eu também sou pobre. Eu tô falando é porque foram os bairros mais pobres ali que não tinham condição de ter essa água. Então, geralmente, eles distribuíam água em bairros mais pobres, entendeu? Mas existe gente educada, tanto do rico, tanto do pobre. Enfim, eu só estou esclarecendo aqui para não pegar mal. Mas, enfim, a fila nunca andava, porque o fulano conhecido do outro fulano sempre estava lá. Fugi do assunto de novo do vídeo. Mas, enfim, Quero dar um jeito já de não pegar uma fila. Então é um problema complexo, cara. É um problema que as pessoas, que o brasileiro, ele não respeita o espaço público. Então tu colocar 100, 200 pessoas numa sessão de cinema e esperar que essas pessoas não usem o celular, não conversem, não faltem com respeito, cara, é inimaginável. Então assim, quase todas as minhas experiências coletivas, eu não tenho prazer mais em fazer, né? hum, Teatro, a mesma coisa. Já tive sessão em teatro, paguei caro. E, cara, as pessoas do meu lado, caralho, conversando. cara, teatro eu não posso falar, mas é uma experiência que eu queria ter. Tem aqui na cidade, eu nunca fui. Fui assim, na escola uma vez, levaram a gente para um negócio lá. Um evento que teve, uma peça que teve. Foi legal, mas assim, eu não lembro muito bem, porque era, sei lá, mano, uma coisa que não era interessante. Era pra escola levar a gente para ter um pouquinho de conhecimento de cultura, além do cinema, e tinha o teatro lá. A peça inteira. Não conseguiram calar a boca, velho. Eu tive que mudar de lugar, eu tive que sair de onde eu estava, né? Porque tinham duas mulheres do meu lado falando a peça inteira. Cara, o que você acha sobre isso? Pra mim, essas Uma duas coisas, merda. uma geração hiperconectada, eu acho que isso vai piorar cada vez mais. A Vai. gente tá vendo essa geração nova indo pro cinema, cara, com o filme do Minecraft, o caos que é, meu chapa. O caos que é. Somado a isso, você tem uma noção muito fraca de espaço público, de respeito ao próximo. Pra mim, hoje, cara, é assim, a não ser que eu moro no interior, às vezes tem uma sessão de cinema, aí eu olho, tipo assim, se tem tá muito vazia, tem lá 10 pessoas, eu arrisco aí, né? E ainda assim fico o pé atrás. Então hoje eu prefiro esperar o filme sair em E vai por mim. 10 pessoas é o suficiente pra fazer muito barulho, tá? Dependendo do cinema. streaming, sair pra alugar alguma coisa, eu vou lá, assisto. Eu não consigo mais, porque me irrita ver, né, pagar caro pra você ter essa experiência. Eu quero saber de você. Será que isso é só comigo, né? Eu que Não, sou não é só com chato? você não, meu amigo. Ou nas Deixa eu ver os comentários aqui. Não é possível. Meu amigo, esse caos não é só no cinema, na sociedade como um todo. Sou professor de escola pública e digo com total convicção: nossos jovens, a grande maioria, perderam o senso de respeito e humanidade. Nosso futuro é obscuro. É, cara. Pior que eu estudei em escola pública a vida inteira. Não que escola particular seja sinônimo de melhoria, né? Porque hoje em dia está tudo dominado. Mas, nossa, cara, a gente via as bagunças, inclusive a gente até, pelo menos eu falo por mim, né? A gente até achava um pouquinho de graça na bagunça que os jovens faziam.
Você que tá na escola me assistindo, cara, muita coisa ali você acha legal. Você vê os jovens fazendo, você acha legal. Depois que você sai da escola e a cabeça esfria, quando você tiver 18 anos, saiu da escola, isso não vai acontecer de primeira. Lá pros seus 19, porque ainda vai estar fresco, seus 19, seus 20 anos, você ainda vai estar lembrando de algumas coisas da escola. Aí a cabeça começa a esfriar e você começa a pensar, olha, aquele professor que era chato, na verdade, ele estava certo. Ele estava certo. E a gente era idiota mesmo, tal. Você começa a fazer umas reflexões depois disso. Aí você vê que você realmente era um bocó. Ah, até que enfim alguém falou sobre isso. Eu também desisti. A pessoa não cala a boca. Você precisa ir numa terça às 14 horas. É, de tarde, se você tiver de folga, é um bom dia para você ver filme. No meio de semana já é mais tranquilo, mas fim de semana, cara, é o caos. Eu achava que era chato por me incomodar com isso. Enfim, um monte de gente tá concordando aqui com ele, cara. Não tem erro não, é verdade mesmo. Ah, enfim, é isso. Eu não vou estender mais esse assunto não, mas é um assunto bem chato. Fiz um vídeo de 30 minutos, mano. Nossa, agora foi, hein? Agora foi. Mas enfim, não vou enrolar mais não. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, hypar e comenta aqui embaixo, mano. Vê se você dá essa moralzinha. Eu vou responder você, eu vou dar o coração, entendeu? O coração que eu vou dar, hein? Não acho que é outra coisa não. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!